Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para essa nova etapa, né, do curso de vocês. Agora a gente vai iniciar uma aula, né, de 4 módulos sobre nutrição nas doenças cardiovasculares. E aí eu dividi da seguinte forma, gente, eu vou colocar essa primeira parte, vai ser uma aula mais curta, tá? De aproximadamente 15 a 20 minutos, que eu vou falar sobre a epidemiologia das doenças cardiovasculares, como uma forma da gente estar contextualizando, né, entendendo um pouco mais sobre o problema em si, né? E eu acho isso de extrema importância, considerando que a gente vai tratar melhor os pacientes a partir do momento que a gente entende, né, como essas doenças vão surgindo, né, como elas estão distribuídas na nossa população, tá? Na parte 2 e 3, então, como é um conteúdo mais extenso, a gente vai falar sobre o diagnóstico e tratamento das dislipidemias, e na parte 4, então, finalmente vai ser a última aula sobre a nutrição no tratamento da hipertensão arterial, tá? No finalzinho eu vou já passar para vocês um caso clínico que no dia da nossa aula a gente vai então discutir, né, todos, né, em conjunto, tá? Mas eu já vou encaminhar o caso para vocês estarem pensando um pouquinho sobre esse paciente, como vocês ofereceriam, né, uma abordagem nutricional para esse paciente, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre. Antes, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Leila, eu sou professora associada da Unirio, eu trabalho com a professora Glorimar, né, há muitos anos no curso de especialização, pelo menos há uns 15, 16 anos, desde que eu fui substituta na UFRJ, e eu estou como professora da Unirio já tem uns 16 anos, então tem bastante tempo, e eu me sinto muito honrada e muito grata por participar do corpo docente desse curso de especialização tão especial e que forma tanta gente e que né, só faz crescer a nossa profissão, né? Eu sou professora de avaliação nutricional, então, no curso de nutrição da Unirio. Eu tenho um projeto também na Unirio, que é atendimento nutricional a pacientes adultos, né? Atualmente, desde que começou a pandemia, em 2020, ele está online, né? Então, uma clínica de nutrição online, né? Eu tenho feito atendimento, então, de forma remota. E meus principais temas de estudos são nutrição em cardiologia e nutrição esportiva, tá? Bom, vamos definir, então, um pouquinho, né, doença cardiovascular, tá? Tem várias doenças, né, que podem ser consideradas, né, como uma doença cardiovascular, né, porque o nosso sistema circulatório ele passa por praticamente todas as partes do corpo, né, e a partir do momento que a gente tem alguma coisa dando errado no nosso metabolismo, ele vai ser distribuído para o corpo inteiro, né, então pode acometer cérebro, coração, pode acometer vasos de membros inferiores, de membros superiores, tá? Então, a gente tem uma listagem aqui, né, que seria a doença coronariana, que é quando essa doença ela fica localizada, né, exatamente nos vasos que irrigam o músculo cardíaco, tá? Assim como a doença cerebrovascular, quando fica especificamente no cérebro, a doença arterial periférica, quando acomete vasos que irrigam membros superiores e inferiores, tá? A doença reumática, quando o dano no músculo do coração e válvula ocorre devido à febre reumática causada geralmente por bactérias, tá? A cardiopatia congênica também relacionada a malformações na estrutura do coração, tá? Isso aí a gente já sabe que o indivíduo já nasce com isso, né? Além de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, tá? Que são pequenos coágulos, né? Que se deslocam, tá? Das pernas, né? Ou de qualquer outro lugar e que pode se alojar no coração e nos pulmões. Então, tudo isso, né, gente, são casos assim bastante graves e que podem iniciar desde a infância, né? Apresentam vários fatores de risco associados e a nutrição ela tem um papel muito importante nesses fatores de risco. Né? Então, eu acho que a gente tem muito que contribuir, né, no tratamento dessas doenças. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia. Né? O que é epidemiologia? Né? É o estudo da forma como as doenças se distribuem, né, na nossa população. Tá? É o que está sobre a população, né? O que mais se destaca. Tá? Por isso que na epidemiologia nós estudamos as doenças mais prevalentes, como obesidade, como as doenças cardiovasculares, como diabetes, como hipertensão, né? Então, a epidemiologia ela se preocupa com essas doenças que são mais prevalentes, porque se elas estão acometendo uma grande quantidade de indivíduos, elas precisam de intervenção o mais rápido possível, né? Então, será que a doença cardiovascular ela está presente mais nos pobres do que nos ricos, mais nos homens do que nas mulheres, nos mais velhos do que nos mais jovens? Então, é disso que se trata essas perguntas que são feitas no estudo da epidemiologia. Tá?
E aí vamos entender essas respostas, né? O que que a epidemiologia traz para a gente, né, sobre essa análise, esse contexto das doenças cardiovasculares. Né? Então a gente sabe que as doenças cardiovasculares respondem, né, por mais do que 30% das mortes, né, no mundo e no Brasil, então considerando sua elevada prevalência. E um dado atual, né, e muito importante, né, considerando que nós acabamos de passar por uma situação bastante grave, que foi o Covid 2019, né, a pandemia. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2021, né, informou que teve um aumento das doenças cardiovasculares, né, principalmente nos idosos na faixa etária de 70 a 79 anos em relação ao ano de 2019. Tá? Então, algumas hipóteses foram levantadas para estar respondendo, né, esses resultados, que seria a própria influência do Covid, né, por conta das pessoas terem ficado dentro de casa, evitar sair, né, e com isso teve a redução do autocuidado e, consequentemente, né, o acompanhamento médico. E isso foi constatado pelo Conselho Federal de Medicina em 2020, quando ele informou que 30 milhões de procedimentos médicos deixaram de ser feitos, né, por conta do enclausuramento. Tá? E aí, por conta disso, muitos pacientes entraram em fatores de risco para obesidade, para ansiedade, estresse, reduziram a atividade física e, por conta da ansiedade, né, passaram a não se alimentar de forma correta. Então, desde que começou a pandemia, que a gente começou a atender muitos pacientes online, né, de forma remota, pacientes enclausurados, eles não estavam fazendo atividade física. Eu posso dizer que 95% relatavam ansiedade. Acredito que vocês também tenham passado por isso, eu também passei por isso, né? E assim, eu percebi que o distúrbio alimentar mais encontrado, né, foi realmente o aumento do consumo de alimentos açucarados, né, bolos, doces, chocolates, bebida alcoólica, né, por conta dessa ansiedade que acabou predominando bastante. Tá? Algumas previsões nós temos, né, até 2040, a gente terá um aumento de 250% no Brasil, e a cada 2 minutos uma pessoa, né, irá sofrer um acidente vascular cerebral ou um infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, são algumas previsões, né, que a gente já tem. E, infelizmente, né, o Rio de Janeiro está, né, na região que tem mais óbitos por doença cardiovascular. Né? Então, eu acredito que vai incluir São Paulo também, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, são os estados que apresentam uma quantidade maior, né, de casos por doença cardiovascular. Então, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco antes da gente falar diretamente do tratamento, né? Quais seriam os fatores de risco que podem influenciar, né, o aparecimento ou a piora das doenças cardiovasculares, tá? É importante a gente estar falando também que, na verdade, a gente tem uma combinação de fatores de risco, né, para o surgimento das doenças cardiovasculares. A OMS, né, e a Organização Pan-Americana de Saúde, eles destacam todos esses fatores de risco e informam, né, que quando eles estão associados, a gente tem, né, uma potencialização, né, do risco de desenvolver doença cardiovascular. Então, indivíduos que fumam, indivíduos que não se alimentam adequadamente, indivíduos que estão acima do peso, sedentários, que bebem, né, fazem uso de bebida alcoólica de forma inadequada para o seu metabolismo, para a sua tolerância hepática, digamos assim, né? Eu acho que a gente pode dizer isso, né? Que eu posso beber duas, 3 taças, mas se o meu metabolismo hepático estiver conseguindo, né, dar conta, beleza, né? Então vai depender muito da minha estrutura corporal, tá? Além de pressão alta, né, a própria descontrole, né, na glicose do sangue e a dislipidemia. Então, basicamente, a gente vai estar falando nesse módulo, né, nesses 4 módulos, basicamente sobre como que a gente vai orientar o nosso paciente a se alimentar melhor quando ele tem a dislipidemia e a hipertensão, que são esses fatores que se destacam, né, fatores de risco para a doença cardiovascular. Bom, a OMS e a OPAS, né, dentre esses todos que eu acabei citando, né, elas valorizam muito, né, a modificação do estilo de vida como uma forma eficaz, né, de reduzir as doenças cardiovasculares. Então, elas colocam que os principais fatores de risco, né, modificáveis, tá, para o controle, né, para que eles sejam abordados, né, para que a gente possa reduzir, né, a prevalência das doenças cardiovasculares, seria o tabagismo, as dietas inadequadas, o sedentarismo e o uso nocivo do álcool. Então, eu acho que a nossa profissão tem um papel muito importante, porque quando a gente geralmente, eu, por exemplo, na clínica, quando eu vou fazer uma orientação para um paciente sobre alimentação saudável, né, geralmente eu faço orientação sobre o consumo de bebida alcoólica e eu sempre estou estimulando a fazer algum tipo de atividade física. Né? Então, eu acho que aqui a gente já pega 3. Né?
E como profissional de saúde, a gente pode sim estar sempre estimulando a reduzir, né, o tabagismo, tá? Então, a OMS, né, eu queria trazer para vocês algumas sugestões, tá, de intervenções, tanto a nível coletivo quanto a nível individual, que ela publicou, né, no ano de 2021 para controle dessas doenças cardiovasculares, né? Então, são políticas abrangentes para o controle do tabagismo, impostos para reduzir a ingestão de alimentos ricos em gorduras, açúcares e sal, construção de vias para caminhada e ciclismo, ou seja, tá possibilitando a população de um deslocamento para lazer, para trabalho, que possa ter mais gasto energético, né? Ao invés de ficar dentro do seu carrinho com ar-condicionado, né? Ou dentro de um ônibus, quando a gente vai fazer uma curta distância, né? É claro que a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitos deslocamentos, nesse caso não seria tão viável, mas sempre que possível, né? E as vias urbanas, né, oferecendo segurança, oferecendo vias de ciclovia para as bicicletas, né, para todas essas opções aos carros, é sempre interessante a gente estar, né, valorizando isso, tá? Estratégias também, geralmente informativas, né, para reduzir o uso nocivo do álcool, o fornecimento de refeições saudáveis para crianças no ambiente escolar, que é justamente o momento que a gente começa com o processo de educação nutricional, né? A nível individual, ela foca bastante na prevenção primária, ou seja, não deixa acontecer. Vamos fazer uma intervenção antes que apareça, né, os primeiros fatores de risco, né, para a doença cardiovascular ou a própria doença cardiovascular propriamente dita. Então, identificar indivíduos com fatores de risco, com dislipidemia e hipertensão. Então, a aula de hoje vai ser voltada para isso, né, para a gente poder tratar esse indivíduo que já tem alteração de colesterol, que já tem uma pequena elevação da pressão arterial, antes que ele vá desenvolver, né, um endotélio, né, modificado, com processo inflamatório e formação de placa de ateroma, né? Propor estratégias de saúde e nutrição, né, rotina, compra, preparo de alimentos industrializados e in natura. Então, não é que seja proibido, mas a gente tem que informar, né, que tem que ter um equilíbrio, né, no consumo de alimentos industrializados e de alimentos in natura, tá? E é importante estar ajudando o nosso paciente nesse planejamento da sua alimentação ao longo da semana, né? Então, eu percebo também que na clínica, uma das maiores dificuldades que eu vejo nos nossos pacientes de estar atendendo, né, as nossas orientações é justamente essa vida corrida que a gente leva. Ninguém tem tempo para estar parando pelo menos uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana para ir no hortifruti, para comprar vegetais frescos, né, para ter aquele dia que eu vou preparar, que eu vou planejar, né? Então, muitas vezes a pessoa fica à mercê de aparecer uma fome e está comendo o que tem disponível em qualquer lugar no momento que ele tem essa fome. Então, a gente tem que alertar o nosso paciente que para comer bem, comer saudável, tem que ter planejamento, né? Então, sempre eu pergunto quem faz as compras da casa, quem prepara os alimentos. A gente precisa ajudar o nosso paciente a se organizar, tá? Então, cada vez mais eu tenho visto que não basta só, o paciente sabe que tem que comer frutas e vegetais, mas por que ele não come, né? Porque ele não consegue inserir isso na sua rotina, tá? Então, isso é uma intervenção muito importante que a OMS está destacando. E eu também, na clínica, eu percebo isso nos pacientes. Eu tenho feito alguns documentos de, por exemplo, dar exemplo de cardápio para a semana. Então, eu coloquei cardápios para pelo menos 4 semanas por um mês. E aí eu faço uma lista de compras, né, coloco mais ou menos a quantidade que esse paciente vai comprar. E dou dicas, né, de congelamento, como é que ele pode escolher um dia da semana que ele tenha mais tempo para fazer o pré-preparo desses alimentos, né, como descascar, picar, acondicionar, congelar, né? E aí com isso ele já vai ter aquele alimento semi-pronto na geladeira ou no freezer, para quando chegar no seu dia a dia, ele só vai estar jogando numa frigideira com azeite, dar uma refogada, ou vai fazer uma sopa, ou vai misturar com um macarrão, ou vai misturar com uma carne, tá? Então isso é importante a gente estar pensando, né, nessas estratégias de saúde e nutrição para os nossos pacientes, tá bom, gente? Feito tudo isso, né, apesar da gente estar fazendo tudo isso, a gente já vai pegar pacientes que já apresentam, né, a própria doença cardiovascular, tá? E a OMS destaca também, se pacientes já apresentam diabetes, a gente já estaria numa prevenção secundária. E nesse caso, além de tudo isso que a gente faz
né, para prevenção primária, a gente ainda acrescenta, né, a necessidade de estar consultando um médico para que ele possa realmente ser submetido a tratamento medicamentoso, ok? E aí, gente, para finalizar, né, essa primeira nosso módulo aqui de contextualização, a OMS, junto com a UPAS também, eles tiveram uma iniciativa, né, chamada de Hearts nas Américas, para que pudesse estar sempre promovendo e destacando, né, como os principais fatores de risco estão relacionados à alimentação. Uma forma de estar fazendo aqui, né, para que o paciente possa procurar os profissionais adequados para estar recebendo orientação de qual seria a melhor forma dele ter uma dieta saudável, dele reduzir o consumo de sal, limitar o consumo de álcool, né, de procurar fazer atividade física, né. Então, é importante a gente estar esclarecendo, voltando, né, essas ações, especialmente, né, e principalmente para a atenção primária à saúde, ou seja, focar nos pacientes que ainda não têm, né, não estão em prevenção secundária, não desenvolveram ainda a doença cardiovascular, né, que aí o resultado vai ser muito melhor, ok? E aí, gente, a partir, então, dos próximos módulos, né, depois dessa aulinha introdutória aqui, que a gente colocou, a gente agora vai pegar a parte um pouco mais pesada, que é a parte 2 e 3, onde a gente vai falar sobre o diagnóstico e tratamento das dislipidemias, e a parte 4, que a gente vai falar sobre o diagnóstico e tratamento da hipertensão, tá bom? Então, espero vocês até lá. Grande beijo.